Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Mykonos Tarô. Hoje a gente vai fazer uma tiragem coletiva com o tema Ele ou Ela Volta Pra Mim. Temos a pilha 1, que é a Pirita. Temos a pilha 2, que é a Sodalita. E temos a pilha 3, que é o Quartzo Verde. Então concentre-se e escolham a pilha que vocês mais se identificarem. Vamos lá, pilha 1 com o Louco. Deixa eu colocar ele aqui um pouco de lado. Vamos lá. Ele ou ela volta para a vida da pilha 1? Opa, peraí, não valeu. Ele ou ela volta para a vida da pilha 1? Ele ou ela volta para a vida da pilha 1? Ele ou ela volta para a vida da pilha 1? Ele ou ela volta para a vida da pilha 1? Ele ou ela volta para a vida da pilha 1? Ele ou ela volta para a vida da pilha 1? Ele ou ela volta para a vida da pilha 1? Ele ou ela volta para a vida da pilha 1? E agora, deixa eu centralizar aqui. E agora, o que essa pessoa gostaria de falar para vocês? O que ele ou ela gostaria de falar para pilha 1? O que ele ou ela gostaria de falar para pilha 1? O que ele ou ela gostaria de falar para pilha 1? O que ele ou ela gostaria de falar para pilha 1? Bom, gente, se essa pessoa volta para a vida de vocês, acredito que o momento não, mas ela tem esperança. O louco, ele fala sobre a história do louco, né? É uma pessoa até que inconsequente também, né? Mas é uma pessoa livre que, tipo assim, só tá indo com o andar da carruagem, sabe? Sem preocupar muito, uma pessoa bem livre. E embaixo dele saiu o de pendurado. O de pendurado, ele é uma pessoa que no momento não vai fazer nada em relação a você. Então ele tipo assim, não vou fazer nada no momento, não vou agir, né? Ele não vai tomar ação para vir até você no momento. Porém, ele ainda tem esperança. A carta da estrela, ela fala sobre esperança após o caos, né? Então acontece tudo e tudo que aconteceram entre vocês, mas mesmo assim ele tem esperança de que em algum momento ele vá te reencontrar, te procurar, porque ele te vê como um 2 de copas. Um 2 de copas, ele te vê como completude, ele te vê como um par. E aqui, atrás do 2 de copas, tem a carta da lua, que fala sobre mistério, intuição.
Então acredito que você já saiba se ele vai vir. Acredito que você já saiba que ele vai vir ou não. Se você sente através da sua intuição. A resposta está dentro de você. Ele também tem um certo apego do que aconteceu com vocês, né? Porque aconteceu a torre aqui, né? Então houve uma separação, a torre caiu. A torre é uma torre que ela cai porque as bases delas não são sólidas. Então essa torre precisa cair para que uma nova torre seja construída no mesmo lugar, só que com bases mais sólidas. Então, acredito que essa separação entre vocês foi porque realmente não estava dando mais. Realmente não estava dando. E ele tem um certo apego. A carta do diabo fala sobre apego, fala sobre sexo e também fala sobre ambição. Mas aqui eu acho que ele tem um certo apego pelo fim. E acredito que foi um fim doloroso. Só que no momento ele não vai fazer mais nada em relação a você, no momento, né? Ele não vai fazer nada. Porém, ele ainda tem esperança porque ele te vê como um 2 de copas. Fica difícil de ver, né? Por causa da luz. Mas aqui, ó, um 2 de copas. E aí, basta seguir sua intuição, gente, com a carta da lua. Essa conexão é um pouco de mistério, né? Você não sabe se... Você fica, na verdade, em dúvida. Mas, na verdade, você tem intuição forte e essa resposta está dentro de você. Porém, a gente também não pode ficar muito apegado a esse resultado de que, nossa, ele vai voltar. Porque, às vezes ele não volta mesmo, sabe? Porque depende dele. E em relação às conexões que acontecem na nossa vida, existe o livre-arbítrio, né? Então, pode ser que a pessoa escolha não fazer nada. Então você não pode ficar muito apegado a isso, porque na vida a gente tem várias escolhas, então pode ser que tenha uma pessoa até melhor do que essa para você, entende? Mas essa pessoa ainda tem esperança porque ela é um pouco apegada a você e ele te vê como um par, viu? E o que ele gostaria de falar para vocês, aqui ó, por favor, me dê um tempo, eu nunca me senti assim antes. Opa, tá sendo descentralizado. Acredito que essa carta aqui, procurando uma ajuda profissional, acredito que ele esteja procurando evoluir na vida material. Em relação a homens, né, grande maioria do pessoal que vê tarô são mulheres, né? E os homens, às vezes, eles colocam o valor deles na vida material deles, né? Então, como essas duas cartas aqui falam que ele está procurando uma ajuda profissional, ele está procurando evoluir materialmente na vida dele. Então, eu acho que essa pessoa coloca valor na vida dela e nela através da vida material dela. Então, talvez ela volte para você em algum momento quando ela estiver bem materialmente, com a vida material dela estável. Porque essa pessoa tem ego, gente. Essa pessoa tem ego. Essa é uma pessoa com ego muito grande. Mas para isso ela tem que acabar soltando, sabe? Essas coisas da vida material e seguindo o coração dela, né? E isso não cabe a você, né? Você da pilha 1. Às vezes as pessoas não vão até a gente porque existem o livre-arbítrio. Então a gente não pode ficar muito apegado a isso. Então é isso, pilha 1. Vamos lá, pilha 2. Deixa eu colocar aqui. Ele ou ela volta para a vida da pilha 2? Ele ou ela volta para a vida da pilha 2? Ele ou ela volta para a vida da pilha 2? Ele ou ela volta para a vida da pilha 2? Ele ou ela volta para a vida da pilha 2? Ele ou ela volta para a vida da pilha 2?
Ele ou ela volta para a vida da pilha 2. Ele ou ela volta para a vida da pilha 2. Ele ou ela volta para a vida da pilha 2. E agora vamos ver algumas coisinhas que essa pessoa gostaria de dizer para vocês da pilha 2. O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 2? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 2? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 2? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 2? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 2? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 2? Vamos lá, pilha 2. Então, sobre se essa pessoa volta ou não para a vida de vocês, acredito que essa pessoa ainda esteja um pouco confusa e também ela está em um processo de despertar espiritual. A carta do eremita aqui fala que é uma pessoa que se torna um pouco mais introspectiva para analisar a situação da vida dela, para poder refletir um pouco mais sobre tudo que está acontecendo. Então acredito que essa pessoa esteja em um despertar espiritual, porque vem logo abaixo a carta do julgamento, que fala sobre como se a pessoa tomasse consciência de algo, como se ela despertasse para alguma coisa. Então acredito que essa pessoa esteja em um despertar espiritual. Só que ela ainda tá ainda sem saber se vem ou não atrás de você. Porque o que essa pessoa falaria para você é que saiu, ó, agora não é a hora. E logo embaixo, eu estou pronto. Então essa pessoa ainda está um pouco confusa em relação a isso. Como energia central de Bottom Deck veio o Cavaleiro de Espadas, né? O Cavaleiro de Espadas, ele age com impulso, com bastante vontade em relação a você. Então essa pessoa tá nessa energia de querer vir até você, só que ela ainda, eu acho que ela tá terminando um despertar espiritual, eu acho que ela ainda tá finalizando esse processo e ela tá ainda assim no finalzinho, que ela ainda tá um pouco confusa se vai, se não vai, se toma atitude ou não. Mas a vontade dela é assim. E ela te vê como a Imperatriz. A Imperatriz é o auge do divino feminino, que é uma mulher que cuida, que nutre, que uma mulher bonita, né? E ela é uma mulher que ela é muito intuitiva também, né? Então acredito que, assim, pela sua intuição você já tenha consciência se ele realmente tá voltando ou não. Aconteceu uma separação aqui, né, entre vocês, né, vocês se separaram, né, com a carta da torre. Então a carta da torre fala sobre uma torre que não tem bases sólidas e essa torre desmorona, e para construir uma nova torre no lugar, só que com bases mais sólidas. Então acho que teve um período de afastamento
aqui de vocês, só que essa pessoa tá tomando coragem, tá tomando iniciativa para poder vir até vocês, né? Só que tem aqui o 7 de espadas. Acredito que nessa distância que foi criada entre vocês, aconteceu alguma coisa, que essa pessoa não foi honesta com você, escondeu coisas de você. Então acredito que essa pessoa ainda está um pouco confusa, ainda com receio de voltar até você também por causa disso. Talvez eu acho que ela se sinta envergonhada também, ou também através do ego, né? Talvez essa pessoa tenha ego, como fala aqui. Então eu acredito que você também, através da sua intuição, como na carta da Imperatriz, você saiba se essa pessoa vai voltar ou não aqui, ó. Escute seu coração. A sua intuição fala. E você tem que aprender a escutar a sua própria intuição. Essa pessoa ainda ela tá na finalização de um despertar espiritual e ela ainda tá um pouco confusa se volta ou não para você. Então é isso, pilha 2. Vamos lá, pilha 3. A roda da fortuna. Vamos lá. Ele ou ela volta para a vida da pilha 3? Ele ou ela volta para a vida da pilha 3? Ele ou ela volta para a vida da pilha 3? Ele volta para a vida da pilha 3? Ele ou ela volta para a vida da pilha 3? Ele ou ela volta para a vida da pilha 3? Ele ou ela volta para a vida da pilha 3? Ele ou ela volta para a vida da pilha 3? E agora vamos tirar algumas cartinhas para ver o que essa pessoa falaria para vocês. O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 3? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 3? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 3? Eita, tá de cabeça para baixo aqui, velho. Nossa senhora, gente, peraí, calma aí. Vamos lá. O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 3? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 3? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 3? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 3? Vamos lá, pilha 3. Se essa pessoa volta pra você, eu acho que talvez volte. Mas acredito que seja uma pessoa, assim, pelo que eu senti, seja uma pessoa orgulhosa, até mesmo confusa. Bom, nessa vida da pessoa aconteceu a roda da fortuna, né? Então, a vida dela virou de cabeça para baixo, através da conexão que esse Cavaleiro de Paus teve com essa Rainha de Espadas. O mundo dele meio que caiu
através do momento, a partir do momento que ele te conheceu. Se ele volta para você, ele carrega o fardo de ainda gostar de você. Ele tem vontade de oferecer as copas dele, um pajem de copas, né? Então ele tem vontade de chegar em você, oferecer as copas dele. O naipe de copas é o naipe de emoções, sentimentos. Então ele tem essa vontade, ele carrega esse fardo. Só que a vida dele tá de cabeça para baixo, porque ele tá nesse 9 de espadas, ele tá com a mente perturbada, ansioso em relação à conexão de vocês. E ele tá tentando ter um equilíbrio aqui, né, com a temperança. Esse cavaleiro não, esse rei de paus, ele é um homem bonito, né, um homem mais, assim, um homem mais quente, podemos dizer assim. Então ele é um homem mais sexual, né? Então ele seduz, ele corre atrás, né? Ele toma ação. O naipe de paus é um naipe de ação, de fogo, né? De tomar atitude. E em relação a você, você é uma rainha de espadas para ele, porque acredito que você tenha cortado ele, né? Então acho que você agiu um pouco mais com razão em relação a ele, porque a Rainha de Espadas, ela já passou por várias coisas, já passou por vários sentimentos, decepções, até mesmo em relação a esse Rei de Paus, né? Então acredito que você tenha cortado ele da sua vida e ele ainda continua com essa vontade de talvez entregar as copas dele para você. Só que ele ainda carrega esse fardo, né? E ele ainda fica perturbado da cabeça, fica ansioso, fica meio sem saber o que faz, e ele tenta um pouco manter equilíbrio, né? E sobre o que ele gostaria de falar para você, que saiu maybe, né? Talvez se você fez uma pergunta, para alguns aqui, se você fez alguma pergunta, a pergunta é maybe, né? Talvez. Ou também, talvez ele poderia vir até você, né? Se ele volta para sua vida. Talvez ele volta. Agora as outras cartas, deixa eu pegar aqui. Eu quis dizer o que eu realmente disse. Então, se ele te disse alguma coisa, ele realmente queria falar aquilo. Ele tinha consciência do que ele estava falando. Eu ainda não tenho todas as respostas. Ele ainda não tem todas essas respostas em relação à conexão de vocês. Então, talvez ele ainda não tenha muita consciência em relação à conexão de vocês. Ainda está tomando um pouco de consciência, mas ainda ele não tem todas as respostas. Do you even see me that way? Você realmente me vê dessa forma? Então acredito que você veja ele de uma forma um pouco mais conflituosa, né? Um pouco mais confuso, né? Ainda mais com esse 9 de espadas, né? Que ele fica ansioso, perturbado da cabeça. Então, acredito que você veja ele com uma pessoa confusa, né? Ele não tem todas essas respostas ainda, né? Então é isso, Pilha 3. Talvez ele volte. E é isso, gente. Muito obrigado. Quem assistiu até aqui, se inscreva no canal. Deixa o sininho, ativa o sininho aí. Comente o que achou da tiragem. Hoje é o primeiro vídeo do canal. Então ainda tô meio um pouco perdido do que eu faço, porque eu ainda tô aprendendo como fazer vídeos, né, pro YouTube. Em relação ao tarô, já tenho consciência maior sobre o significado das cartas, né? Mas em relação a fazer os vídeos, eu ainda tô meio assim perdido do que eu faço no momento. Então, se vocês gostaram, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Então é isso, um beijo e tchau!